Oficialmente, o meu muito bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença para esse encontro, de qual será construída aí uma série de encontros para tratarmos sobre a reforma tributária. Iniciando, então, sem mais delongas, dizendo que nós estamos diante da maior transformação tributária do Brasil nos últimos 50 anos. E aí nós não estamos falando de apenas novas regras de um jogo, mas sim, nós estamos falando de um novo jogo, onde, apesar do título ser reforma tributária, ela não é apenas tributária. Ela é tecnológica porque envolve todos os desenvolvedores de softwares. Ela é financeira porque envolve bancos e os demais meios de pagamento. Ela é operacional porque envolve setor de compras, setor de vendas, setor jurídico. E ela é estratégica porque muitas decisões precisam ser tomadas previamente, prevendo todos os impactos que a reforma tributária nos traz. Também conhecida como reforma do consumo, pois ela transforma a apuração dos tributos de incidência sobre consumo de bens e serviços, e aqui já fica o seguinte destaque: vocês vão observar que ao longo da apresentação, eu não utilizarei mais as expressões mercadorias e produtos. A reforma traz, em seu conceito, a expressão bens e serviços. Então, tudo agora ser tratado como bens e serviços. Ela surge a partir da emenda constitucional número 132 e também da lei complementar número 14 de 2015. E tem por justificativas a redução das desigualdades sociais, a geração de emprego e renda e a redução da complexidade tributária. Falando em complexidade tributária, nós estamos, desde a Constituição Federal, que é de 1988, tendo que lidar diariamente com 460 mil normas publicadas, desde a Constituição Federal. Então, vocês imaginem a convivência da classe empresarial, das assessorias jurídicas e contábeis diante dessa complexidade. É o famoso manicômio tributário. Outro problema do sistema atual é a característica de cumulatividade, ou seja, em alguns regimes tributários não há a possibilidade de aproveitamento dos créditos relativo aos impostos pagos nas operações anteriores. Isso faz com que a produção seja onerada, o custo dos produtos no Brasil seja mais caro, né? Também, como problema no sistema atual, temos a falta de transparência de quanto, de fato, é o peso da carga tributária brasileira. Também estamos diante de um cenário de guerra fiscal, onde os estados estão promovendo incentivos fiscais com um intuito de atrair investimentos, de forma que chegou-se a um ponto onde todos estão promovendo incentivos fiscais e gerando perda nas arrecadações, e querendo ou não, pessoal, isso eu findei não comentando antes, quando a gente fala da reforma tributária, se cria uma expectativa de redução dos impostos, redução do peso da carga tributária, mas já adianto que isso não acontecerá. Não acontecerá. E também, como problemas do sistema atual, os litígios fiscais. Estamos diante de quase 27 milhões de processos fiscais pendentes na justiça. Então, vocês imaginem o que é o emaranhado que o sistema atual nos traz. A reforma tributária, ela é inspirada no modelo do IVA, ou também chamado de IVA, que é um modelo amplamente adotado no mundo. Então, para vocês terem ideia, dos 194 países reconhecidos pela ONU, 173 adotam esse modelo. É um modelo que
inspirou a reforma do consumo, a reforma tributária do consumo, que amplia a base, inspirou a reforma tributária do consumo. Ela traz algumas características, que é a ampliação, amplia a base de tributação, fazendo com que operações antes não tributadas passem a ser tributadas, né? Ela tem uma característica também de incidência do imposto por fora, de forma que evite a tributação de imposto em cima de imposto. Recentemente, nós nos deparamos com uma tese que foi chamada da tese do século, onde excluiu a base de cálculo excluiu da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Então, isso se deu justamente por conta dessa característica que o modelo atual tem, de imposto incidido por imposto, tá? E também tem a característica da não cumulatividade plena. Então, pessoal, o que é a não cumulatividade plena? É a possibilidade de descontar ou creditar do imposto pago na compra, ou melhor, eu desconto do imposto que eu tenho a pagar, todo o imposto que foi pago na operação anterior, fazendo com que a incidência desses novos impostos aconteça sobre o valor agregado, o valor adicionado. Por isso a nomenclatura, imposto sobre valor adicionado. Ela permite o aproveitamento de bens de créditos sobre bens para o ativo fixo e, finalmente, temos aí a possibilidade de creditamento sobre o material de uso e consumo, sobre energia elétrica, sobre a telecomunicação, sobre a internet, enfim, sobre tudo, salvo algumas pequenas exceções. Surge com a reforma tributária a figura de 3 novos impostos, são eles a contribuição sobre bens e serviços, que vem aí a substituir o PIS, a COFINS e o IPI. Surge o IBS, que ele é de natureza... a CBS, que é de natureza federal. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de natureza estadual e municipal, substituindo assim o ICMS e o ISS, e o imposto seletivo, conhecido também como imposto do pecado, o imposto que tem por finalidade, ele tem a finalidade de desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, IBS e CBS têm administração separada, porém, regras harmônicas entre si, diminuindo aqui a complexidade tributária que a gente vive hoje. Hoje, para cada estado há um regulamento de ICMS, para cada município há um regulamento de ISS. O Brasil possui mais de 5.500 municípios, 27 unidades da federação. Imagina toda essa complexidade. Características do IBS e da CBS, então, tem base ampla de incidência, ou seja, operações não tributadas anteriormente passam a ser tributadas, como, por exemplo, a permuta, a cessão, o arrendamento. A tributação passa a ser no destino, então, ao vender a empresa estabelecida em Jaraguá do Sul, ao vender para São Paulo, vai observar as alíquotas do estado e município de destino. O tributo que incidiu sobre essa operação passa a ser devido para o destino e não mais na origem. Tem a característica da não cumulatividade plena, que é o que foi citada anteriormente, e passamos a conviver com uma legislação uniforme, ou seja, é a similaridade de regras para o IBS e a CBS.
Outras características, a questão da cobrança por fora, evitando assim a incidência de imposto sobre imposto. Mais à frente nós temos exemplos para esclarecer um pouco mais sobre isso. A rápida devolução dos créditos acumulados, de forma que, quando há esse crédito acumulado, seja por investimentos ou qualquer outra operação que acumule crédito, a empresa recupere isso de forma mais rápida. A desoneração dos investimentos, através do aproveitamento de créditos dos investimentos. A desoneração das exportações, ou seja, não se exporta imposto. O imposto, a operação de exportação, ela é livre de imposto. E a incidência sobre as importações, de forma que o produto importado tem a mesma tributação do que o produto nacional. Marcos, quem está obrigado à apuração dos novos tributos trazidos pela reforma? Basicamente, de uma maneira bem resumida, toda aquela empresa não optante pelo Simples Nacional. Ou seja, não é optante pelo Simples e está sujeito às regras de IBS e CBS. Alíquotas. Talvez o tema mais que tem causado ansiedade a nós empresários. Serão fixadas ainda, por resolução do Senado, há uma estimativa entre 25% e 45% a 28%. Todas as simulações que nós apresentaremos e que nós trabalharemos junto aos nossos clientes serão com a carga de 28%, tá? Há quem diga também que pode ser de 30%, de 32%, porém não são informações oficiais, tá? Haverá tratamentos diferenciados para setores essenciais e de interesse público. E essas alíquotas serão iguais em todo o país? Não. A CBS, que é federal, sim, essa é única e nacional. Já IBS, que é de natureza estadual e municipal, será definido por cada estado e município, porém com cobrança unificada. E a pergunta que não quer calar: haverá aumento na carga tributária? Então, gente, existe uma previsão na lei complementar chamada trava de alíquota. Trava de alíquota. Então, a lei prevê a trava de alíquota para que a carga tributária não aumente com a mudança do modelo. Então, durante o período de transição, o governo deverá ajustar as alíquotas para manter a mesma arrecadação global. Veja, a trava de alíquota visa a manutenção da arrecadação global dos tributos atuais. Então, ela funcionará como um limitador da carga tributária global. É fato, gente, que, tratando-se de atividades, de setores, nós veremos, isso já está muito claro, muitos setores sendo prejudicados pela reforma, em especial setor de serviços, e outros beneficiados. Mas veja, a trava de alíquota, ela prevê a manutenção da arrecadação global. Porém, alguns setores penalizados e outros beneficiados. Apuração e recolhimento. Então, nós conviveremos no período de 2026 a 2032 com dois sistemas. Ou seja, com o sistema antigo e um novo sistema. De forma que, em 2026, inicia a fase de teste com apuração de 1% de CBS e IBS. Em 2027, haverá a extinção do PIS e da COFINS e início oficial da CBS. 2027 e 2028, a manutenção de uma alíquota de 0,1% de IBS.
E aí, a partir de 2029, inicia o período de transição de ICMS e ISS para o IBS. Então, haverá uma gradual substituição desses impostos, da seguinte forma. Então, lá em 2029, reduz 10% do ICMS e do ISS e aplica-se 10% da alíquota de IBS. Ou seja, 90% de ICMS e ISS, 10% de IBS. Em 2030, reduz 20% do ICMS e do ISS e aplica-se 20% da alíquota do IBS. E em 2031, 30%. E em 2032, 40%, estando lá em 2033 o sistema totalmente implantado. Passando rapidamente sobre os regimes de apuração, então, nós estaremos diante do regime regular, ou seja, é aquele muito similar à regra do IPI, do ICMS, onde a aplicação das alíquotas, a apuração do imposto a pagar e o desconto do a pagar de tudo que foi creditado nas operações anteriores. Haverá um regime simplificado, voltado a pequenos contribuintes, cujas regras ainda serão definidas, e haverá regimes específicos ou diferenciados, que são eles: serviços financeiros, seguros, combustíveis, energia elétrica e as zonas incentivadas, como exemplo, a Zona Franca de Manaus. Haverá pagamento em 2026? Veja, a legislação traz em seu texto duas disposições. A primeira, que todo montante recolhido no período de teste, né, estamos falando em 2026, será compensado com os impostos atuais e prevê também que é dispensado do recolhimento do IBS e da CBS aqueles contribuintes que cumprirem com as obrigações acessórias. Que obrigações são essas? A reforma traz consigo uma nova figura denominada de Seclastrib. Eu não vou detalhar muito esse tema, pois haverá uma aula específica sobre ele, e nessa aula é obrigatória a participação dos setores financeiros e de faturamento das suas empresas, pois é esse Seclastrib que é um novo campo, um campo obrigatório, né? Haverá uma tag, um campo específico na nota fiscal eletrônica, onde será informado esse código, esse novo código. Então, para tornar um pouco mais didático, vou interromper a apresentação nesse momento. Antes de interromper, só vou avançar mais aqui, ó. O Seclastrib, ele é um elo direto entre a operação fiscal detalhada na nota fiscal e o dispositivo da lei. Então, agora sim vou encerrar a apresentação e vou colocar em tela o mapa mental da reforma tributária. Então, está aqui a lei complementar. Imagino que estejam todos vendo. Se puder mandar um joinha para mim, por favor. Mapa mental da reforma tributária, ok, confirmado. Então, traz aqui os regimes tributários, os regimes específicos e diferenciados da reforma. Então, lei complementar número 214, regimes diferenciados de IBS e CBS. Então, está aqui. Exemplos de regimes diferenciados. Aqueles com redução nas alíquotas em 30%, aqueles com redução nas alíquotas em 60%, e aqueles com redução a zero. Quem tem redução de 30%? Os advogados, os contabilistas, os economistas, os profissionais de educação física, os engenheiros e agrônomos, os médicos veterinários, os químicos e assim por diante. Conhecidas também como as profissões regulamentadas. Quais são as atividades sujeitas à redução em 60%?
Então, trago aqui alguns exemplos, ó, serviços de educação, alguns serviços de saúde, alguns dispositivos médicos, alguns medicamentos. Eu digo alguns, gente, porque da mesma forma em que existe essa redução de 60% para medicamentos, há também redução à alíquota zero. Então, por isso que eu cito alguns. Ó, alimentos de consumo humano, produtos agropecuários, bens relacionados à segurança pública. Então, alimentos de consumo humano, eu vou utilizar como exemplo mais à frente, mas ele tem aqui redução de 30, de 60, e ele tem também produtos da cesta básica nacional, ó, produtos hortícolas, tá? Então, dentro de alimentos, nós temos reduções de 60%, nós temos produtos com redução alíquota zero, como é o caso de produtos hortícolas, frutas, ovos. Medicamentos também, dispositivos de acessibilidade, dispositivos médicos, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, os automóveis para pessoas com deficiência, TEA e taxistas, e serviços de processamento e desenvolvimento realizados por institutos, tá? São alguns exemplos de dispositivos da legislação que tratam de regimes diferenciados e que possuirão um respectivo C-Class-TRIB. Então, trago aqui como exemplo, ó, essa é a tabela publicada pela Receita Federal com todos os códigos de situação tributária e o código C-Class-TRIB correspondente para o caso que eu utilizei como exemplo dos produtos hortícolas. Então, está aqui o dispositivo da lei, está aqui o C-Class-TRIB e está aqui a CST. Então, esses dois códigos são novas informações que irão compor a nota fiscal eletrônica e que devem, desde já, serem preenchidas nas notas fiscais, tá? Desde já, mais precisamente falando aqui, gente, de 4 de outubro, tá? As empresas podem, a partir de 4 de outubro a 31 de dezembro, iniciar o processo de implantação desses códigos e, a partir de janeiro de 2026, passa a ser obrigatório, tá? A informação na nota fiscal eletrônica. Retornando aqui para a nossa apresentação. E aí, ainda falando sobre essa obrigatoriedade, a legislação prevê que o Simples Nacional está obrigado, a partir de 2027 só, de compor, de informar na nota fiscal o C-Class-TRIB. Porém, ao fazer uma aquisição, e essa aquisição será necessário devolver a compra, de fazer a devolução dessa compra, essa nota de devolução deverá ser um espelho da nota de compra e, consequentemente, constar nela os códigos C-Class-TRIB e CST. Logo, né, como regra, a recomendação é que todos iniciem desde já a configuração dos seus sistemas. Pensando em ações práticas para serem executadas nas empresas, nós separamos alguns passos aqui para a implantação da reforma tributária, iniciando com a verificação do emissor da nota fiscal eletrônica. O emissor da nota fiscal eletrônica, ele deve estar adequado para a correta informação dos campos da CBS e IBS. Então, aqui haverá tags para preenchimento do Código de Situação Tributária e da C-Class-TRIB, do C-Class-TRIB. Também os softwares deverão estar adaptados ao novo formato do CNPJ. Ou seja, os novos CNPJs passam a ter a composição alfanumérica, diferente do que é até então. Até então, os CNPJs são compostos apenas por números, tá?
E os novos CNPJs virão no formato alfanumérico. Então, os sistemas emissores de notas fiscais devem estar adaptados para isso. Como segundo passo, nós colocamos aqui o mapeamento de códigos. Então, será necessário uma revisão completa de cadastro de produtos, de forma que esses produtos sejam revisados nas NCMs, nos CFOPs, no C-Clastrib e no CST. E aí, essa revisão será feita utilizando como base aquela tabela oficial que eu apresentei agora há pouco, naquele exemplo dos produtos hortícolas. Tá? Terceiro passo, fornecedores e clientes. Então, será necessário nós relacionarmos nossos fornecedores e seus regimes tributários, bem como, e bem importante, relacionar os nossos clientes e seus regimes tributários. Tá? De forma que a gente possa identificar se cliente e fornecedor vai optar pelo regime regular. Por que que isso é importante, gente? E aqui eu chamo a atenção das empresas do Simples Nacional. Diferentemente de como é hoje, a empresa que adquirir do Simples Nacional, hoje aproveita créditos integrais de PIS e COFINS. Porém, CBS não transferirá mais crédito integral. O adquirente do Simples Nacional poderá creditar apenas a parcela que o optante pelo Simples pagou de CBS e IBS. Então, isso tem um impacto, e aí eu já passo para o quarto passo, tem um impacto significativo na opção pelo Simples Nacional. Então, os optantes pelo Simples Nacional deverão escolher uma opção, que é recolher IBS e CBS dentro do Simples, ou seja, no mesmo formato que é hoje, ou a opção 2, que é recolher IBS e CBS separadamente, ou seja, continua optante pelo Simples, porém, para efeitos de IBS e CBS, opta pelo regime, pela regra geral de apuração. Apura por fora IBS e CBS. E aí nós temos um alerta bem importante aqui. Essa decisão deverá ser feita em setembro de 2026, com início de vigência em 2027. O Simples Nacional deixa de ser a opção pelo Simples Nacional, deixa de ser uma opção para o ano civil todo. Ela passa a ter efeitos semestrais. Por isso que em setembro de 2026, as empresas deverão se manifestar quanto à opção pelo Simples, visando aí os seus efeitos para 2027. E essa decisão tem impacto direto na formação de preço, na transferência de créditos e no relacionamento com clientes. Gente, aqui não será suficiente eu apresentar para vocês um planejamento tributário indicando que o Simples Nacional é mais vantajoso. Por quê? Hoje, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional já perdem negócio por não transferir créditos integrais. E isso vai ter que ser muito bem pensado para os próximos meses. Como é que o meu cliente se comportará em relação aos créditos de IBS e CBS? Ele vai aceitar o que eu apresentar como Simples Nacional ou não? Ele vai exigir o crédito integral para manutenção do relacionamento, do contrato que eu tenho com esse cliente. Então, esse é um ponto importantíssimo na vida do Simples Nacional. Talvez as empresas optantes pelo Simples sejam aí as mais afetadas pela reforma, em especial as empresas que operam no B2B, né? Empresa vendendo para empresa. Aqueles que estão prestando serviço ou fornecendo bens ao consumidor final têm um menor impacto, isso sem dúvida, tá?
analisar as novas operações tributadas. Então, como já dito antes, a reforma tributária traz uma ampliação na base tributável. Ou seja, a venda de ativo imobilizado, ela será tributada por IBS e CBS. A venda de um carro, de um veículo, né? Tudo aquilo que compõe o imobilizado. O contrato de cessão de uso, por exemplo, um contrato de software, de licença de imagem, de marca, sofrerá a incidência de IBS e CBS. Um contrato de mútuo oneroso sofrerá a incidência de IBS e CBS. Então, é necessário analisar as novas operações que passam a ser tributadas pelos novos tributos. Sexto passo. Split payment. Aqui, o IVA, o IVA, não é novidade. Como eu já disse, é o modelo tributário mais aceito no mundo, melhor, entendido como o melhor modelo. Já split payment existem em alguns poucos países, porém de forma muito reduzida, e o Brasil está aqui bastante arrojado e apostando muito no split payment como um mecanismo de garantia de arrecadação. No momento que eu pago, vamos exemplificar aqui, o valor de um bem, R$ 1.000, IBS e CBS 280. Eu paguei, no valor total, 1.280 por esse bem. Ao efetuar o meu pagamento, né, o banco, o meio de pagamento, ele destaca o 280, que é do governo, e manda para o governo, e para o meu fornecedor vai só o 1.000, a parte que ele cabe, o valor do bem. Gente, isso significa que aquela parcela de imposto que ficava no meu caixa do momento da venda até o momento do vencimento do imposto, eu não terei mais compondo o meu capital de giro. Para as empresas que estão com caixa estrangulado hoje, isso é um baita problema. O split payment vai entrar em vigor junto com a reforma? Não, ele deve entrar um pouco depois. Mas eu já tenho dito para alguns clientes que preservem caixa. O split payment, a reforma vai aumentar a necessidade de capital de giro nos negócios. Então, é importante aqui uma revisão nessa necessidade de capital de giro, nos prazos de recebimento, tá? Nos prazos de recebimento. E também, mas aí vou comentar um pouco mais à frente sobre outros detalhes relacionados ao split payment. Mas curiosidades em relação ao split payment é que alguns países como Reino Unido e Romênia tentaram implementar e desistiram do split payment, dada a complexidade da ferramenta. Dada a complexidade, ou seja, o custo de implementação não justificava o benefício. Ocorre que nós estamos no Brasil. O split payment pode fazer muito sentido para o governo brasileiro, porque ele garante a arrecadação. E eu, adquirente, só poderei me aproveitar dos créditos a partir do momento que o tributo do meu fornecedor for pago. O crédito só se habilita para mim se o meu fornecedor pagou o imposto. Tá? Então, o split payment vem fazer uma mudança muito significativa aqui. Então, comentei que Romênia e Reino Unido tentaram implementar e desistiram. A Itália e tem mais alguns países da União Europeia implementaram, utilizam, porém não é aplicado em todas as operações. Algumas das operações específicas. Como, por exemplo, operações com o governo. O governo já retém ali, não vai para o caixa da empresa para depois a empresa recolher. Tá? Como sétimo e último passo, preparamos aqui
que as empresas precisarão investir em capacitação, treinamento fiscal, treinamento sobre o uso dos softwares. As empresas precisarão planejar mais, planejar caixa, prazos de recebimento, preços de venda precisarão ser revistos em função dos impactos que a reforma tributária traz. Tá? Então, gente, de maneira bem objetiva, e para esse nosso primeiro encontro, separamos aqui esses 7 passos para serem implementados aí nos próximos meses, para nos prepararmos para a reforma tributária. E aí eu trago aqui alguns exemplos de operação para vocês terem uma noção do que quais são os impactos da reforma tributária. Então, eu trago aqui nesse cenário, o exemplo 1, cenário 1, de um prestador de serviços de consultoria que está hoje optante pelo lucro presumido. Então, nós já precisamos nos adaptar ao fato de que tudo partirá dos valores e preços antes dos tributos. Você que comissiona seus vendedores, seus representantes comerciais, você não pode mais tirar o relatório de faturamento como você tira hoje. Porque o seu relatório de base de comissionamento, ele será o relatório líquido dos impostos. Então, isso é um exemplo. Então, tudo vai ser baseado em valores antes dos impostos. Então, exemplo aqui, ó, eu tenho o cenário chamado antes e o cenário depois da reforma. E esse cenário aqui é uma projeção lá para 2033, porque entre o modelo atual e a implementação total da reforma, nós teremos aqui o período de transição, onde nós conviveremos com todos esses impostos, né? Como já explicado anteriormente. Então, a empresa de consultoria no lucro presumido, ela tem 5% de ISS, ela tem 0,65% de PIS, ela tem 3% de COFINS. Essa receita com os tributos, ela gerou um total de 109.469. Aqui já foi feita a exclusão de... Não, é no próximo exemplo que tem a exclusão. Então, essa receita de 109.469. Então, temos aqui o ISS de 5.473, temos o PIS de 711 e temos a COFINS de 3.284, totalizando 9.469,07 de carga tributária para essa empresa de consultoria. O cliente pagará os 109.469 e terá como custo efetivo 109.469, ou seja, ele não aproveita nada de créditos aqui. Como ficará para essa empresa com o início da reforma tributária, com a vigência total da reforma tributária? Então, receita antes do tributo, R$100.000, IBS e CBS, 28%, e veja, aqui é os 28 sobre os 100, então o valor total da operação é 128, diferente daqui, onde o cálculo precisou considerar imposto sobre imposto, tá? Então, a carga tributária, que era de 9.469, gente, salta para 28.000. Então, de novo, eu comentei antes, empresas prestadoras de serviço, atenção, aumento significativo na carga tributária, tá? Porém, o cliente vai pagar os 128.000, mas vai se recuperar de 28.000, tá? No final, o custo efetivo para esse cliente é de R$100.000. Então, nós temos aqui o seguinte cenário: um aumento relevante na carga tributária, houve a necessidade de reprecificação, não tem como imaginar uma empresa com esses parâmetros absorvendo esse aumento na carga tributária. Não tem como, ou seja, tem que repassar. Porém, o adquirente se beneficia do crédito, né? O que hoje não acontece. O que, no final, traz uma redução no custo de aquisição. Aumentou o custo do serviço,
mas ele se beneficia da recuperação do imposto de forma que, no final das contas, o serviço se torna mais barato. Claro, vamos considerar aqui que essa empresa que adquiriu esse serviço está no regime regular, né? Tá? Então, aqui fazendo o papel do prestador de serviço, a abordagem do prestador de serviço é essa. Ó, eu vou aumentar o meu preço, mas o custo final será esse, será menor. Tá? Então, encerro aqui o cenário 1 de um prestador de serviço do lucro presumido. Cenário 2. Então, eu trago aqui uma indústria do lucro real. Então, partindo das mesmas bases, né, seguindo os mesmos critérios, eu tenho critério antes e depois, receita antes do tributo, R$100.000. Então, impostos de hoje, ICMS, PIS e COFINS e IPI. Então, eu tenho aqui a receita por fora com tributos de 125 mil e com o IPI 137. Veja que o IPI, ele segue os mesmos formatos do IBS-CBS, ou seja, incidência por fora, por isso ele é destacado aqui, tá? Então, valor do ICMS, IPI, ICMS, e aqui sim tem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, totalizando uma carga tributária de R$ 37.741,05. O cliente pagará esses R$ 137.741 e ele se aproveitará desses créditos aqui abaixo, tendo um custo final de R$ 112.521,91, né? Como fica isso com a reforma? Veja, R$100.000, 28% de IBS-CBS. Receita com tributo, 128 mil. Tá? IBS-CBS, 28%, 28 mil. Valor pago pelo cliente, 128 mil. Valor do IBS e da CBS, 28 mil. E custo para o cliente, R$100.000. Veja, o preço do produto diminuiu e o custo final para o adquirente também diminuiu. Então, esse é um exemplo, é um cenário em que a reforma tributária traz benefício para a empresa. Tá? Então, nós temos a redução da carga tributária, notadamente em função do fim do IPI, redução do custo na ótica do cliente, e aqui, gente, é possível até fazer uma adequação de preços da indústria, porque o cliente está tendo economia, e a exemplo do que aconteceu já em anos anteriores, principalmente quando houve a extinção de substituição tributária, muitas empresas mantiveram os seus preços com a justificativa de recuperação de margens. Tá? Então, é algo que pode acontecer, sim. E aí, aqui, alguns pontos de atenção. Há empresas que atuam sob regime de contrato. O seu contrato possui cláusula de repasse de aumento de tributos dos preços? Novos negócios estão sendo fechados considerando todos os impactos da reforma tributária? Ou seja, os negócios que vocês estão fechando hoje, vocês já estão prevendo os impactos da reforma tributária? Ou, se não estão, naturalmente não devem estar, mas comecem a, desde já, a pensar nisso. Será necessário negociar com cada cliente fornecedor a nova formação de preço, em razão da reforma. E todas as áreas, gente, reforma tributária, vou ser repetido, não é assunto de contador e tributarista apenas. Todas as áreas devem estar envolvidas com a reforma. Setor de compras, setor de vendas, setor financeiro, enfim, todas as áreas. Tá? E aí trago mais alguns pontos de atenção. Então, um destaque bem significativo para empresas prestadoras de serviço. Então, trago aqui representantes comerciais, atenção, e representantes têm um agravante. Representante não faz formação de preço de venda, gente. Representante tem contrato de comissionamento.
atenção com os contratos, tá? E aí, como tratado no exemplo, as empresas de consultoria. De novo, empresas do Simples Nacional, atenção, atenção, vamos olhar aqui como é que meus clientes vão se comportar em relação ao regime de apuração de IBS-CBS, tá? Empresa cujo sócio atue como autônomo, muito comum em profissionais da área da saúde. A reforma tributária trouxe uma alteração significativa na legislação do Simples Nacional, de forma que a possibilidade de enquadramento no Simples só ocorrerá se o somatório da pessoa jurídica, mas as rendas que tem como autônomo, ficarem dentro do limite. Então, médicos que atuam como clínica e, através das suas cooperativas, como a Unimed, por exemplo, precisarão somar as duas receitas para verificar a possibilidade de enquadramento no Simples Nacional. Tá? Empresas de atividade imobiliária e holdings. Aqui teremos uma palestra só sobre isso. Tá? Temos impacto significativo aqui nas empresas de atividade imobiliária. E aqueles negócios que habitualmente atrasam tributos. Você é um sério candidato a ser desqualificado como fornecedor em função disso, pois eu só poderei me beneficiar dos créditos se eles tiverem sido pagos. Então, quando eu comentei sobre split payment, é isso que nós temos a observar. Muita gente, né, finda fazendo caixa com o valor do imposto. Vou deixar o imposto para depois e parcelo. Não vou pagar hoje, vou parcelar depois. Cuidado, cuidado. E aí, estamos no finalmente da apresentação. Temos aqui programados para os próximos treinamentos os seguintes temas: C-Class Trip, Split Payment, Simples Nacional para os prestadores de serviço, Simples Nacional demais empresas, atividades imobiliárias e holdings, os tratamentos tributários diferenciados em Santa Catarina e os incentivos fiscais de Santa Catarina, e teremos encontros setoriais, onde, num determinado momento, falaremos com as agências de turismo, outro momento falaremos com as clínicas médicas, empresas de saúde e etc. Então, pessoal, proposta de encontros semanais tratando sobre esses assuntos, não necessariamente nessa ordem, e ao longo da jornada, então, reforma tributária está viva, ela não terminou. Então, ela só está iniciando e muita coisa está por vir. Então, ao longo dessa jornada, nós traremos novos assuntos para tratar com nossos clientes. E como mensagem final, eu trago aqui que a reforma tributária é inevitável, mas o caos não precisa ser. Com planejamento e orientação correta, sua empresa pode atravessar esse momento com segurança e clareza. E claro que os nossos clientes poderão contar com o Azteca para essa jornada. Então, encerro aqui, neste momento, agradecendo muito a atenção de todos vocês. Estou encerrando a apresentação de slides. Estou encerrando a gravação.